Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e nós estamos no finzinho do mês de fevereiro e antes que esse mês acabasse, eu resolvi trazer para vocês um autor representando o mês da consciência negra, que é um mês de fevereiro, todo mês de fevereiro aqui nos Estados Unidos, em que se comemora, em que se cultua, em que se relembra a cultura dos negros norte-americanos, e eu resolvi trazer este livro aqui, ele mesmo escrito por esse autor negro, o Ralph Ellison, que é Invisible Man. Não confundir com The Invisible Man, do H.G. Wells, é outro livro, né? Este aqui é um livro que foi escrito em 1952 e no ano posterior ganhou o National Book Award. Desde então, ele se tornou um best-seller, aparece em todas as listas dos melhores livros escritos nos Estados Unidos, virou meio que um clássico contemporâneo, e é sobre ele que a gente vai conversar agora. Só que antes eu vou pedir para vocês que não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se. E mais que isso, cliquem no sininho, porque por algum motivo algumas pessoas que se dizem inscritas no canal, parece que não estão recebendo a notificação de novos vídeos, então tem que clicar no sininho para receber essa notificação. E se vocês quiserem comprar este livro ou qualquer outro livro, aliás, qualquer coisa na Amazon, vocês podem usar o link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. E por que do sucesso desse livro? Bom, existem vários motivos, né? Essa é a história de um homem que nasceu, cresceu no sul dos Estados Unidos e que em um dado momento ele vai para Nova York morar no Harlem. Portanto, essa história se passa na primeira metade do século XX. E esse é exatamente o X da questão, né? Um jovem negro que nasceu e viveu, né? E se tornou um estudante muito promissor na sua cidade, de negros no sul dos Estados Unidos. Quando vai para o norte, ali ele deixa de ser aquele jovem que tem uma identidade e um futuro promissor para ser mais um na cidade grande, para ser um homem invisível. E eu normalmente, gente, vocês sabem, eu não conto a história dos livros que eu comento aqui com vocês, eu procuro não fazer isso para não tirar realmente a experiência da leitura. Mas é claro que dá para a gente conversar sobre algumas características do livro, como, por exemplo, isso que eu já falei, né? Essa dicotomia entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Esse é um tema recorrente, eu já falei de alguns livros que têm esse tema aqui no canal, como, por exemplo, A Terceira Vida, de Grant Copeland, da Alice Walker. E um outro livro que eu não gostei muito, se vocês assistirem o vídeo vocês vão ver o porquê, que é o Underground Railroad, mas eles têm, né, essa temática, né, de pessoas que fogem, que saem do sul, pobre, negro, racista dos Estados Unidos e procuram uma vida melhor no norte, onde eles vão encontrar o progresso, pessoas com mais dinheiro, oportunidades de trabalho e de educação, né? Então essa dicotomia aparece nesses livros que eu falei aí e aparece também no Invisible Man do Ellison. O Ellison também foi contemporâneo de alguns escritores exatamente dessa época, né, para onde vai o personagem, a época do Harlem Renaissance. Eu também já falei dessa época aqui para vocês, falei que eu tenho um projeto pessoal de ler alguns livros que foram escritos nessa época, sobre essa época e com autores dessa época, né? Tá sendo assim muito instrutivo, tô gostando muito. Eu vou mostrar para vocês 3 dos livros que eu já li, do Langston Hughes, que é Not Without Laughter, que foi um autor contemporâneo, foi amigo, né, do Ellison, e infelizmente esse livro não tem em português, assim como não tem esses 2 aqui também que eu já li. Esse é do Wallace Thurman, que é The Blacker the Berry, e da Nella Larsen, o Passing. Esse aqui eu não tenho certeza se não tem em português, tá? Digam aí nos comentários para mim. Esses 3 livros que eu já li, né, desse período, são excelentes, né? E descrevem toda essa
essa efervescência que estava acontecendo no Harlem, exatamente no período em que este personagem, que aliás não tem nome, tá? Ele é o protagonista do livro, ele é o narrador, mas ele não tem nome, a gente só sabe que ele é um jovem negro, né? E ele vai para exatamente essa região dentro e cai, né, dentro dessa efervescência cultural, econômica e social que era o Harlem dessa época, da primeira metade do século XX. Além disso, o Ellison vai citar logo no início do Invisible Man dois autores, que são esses daqui. O W.E.B. Du Bois, e é assim que ele gostava de ser chamado, eu aprendi isso no canal do professor Paulo Cruz. Se vocês não conhecem Paulo Cruz, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem conhecer. Ele é um professor que estuda, né, a cultura negra do Brasil e dos Estados Unidos. Esse autor aqui, então, gostava de ser chamado Du Bois, ainda que o nome seja francês, né, Du Bois. E esse outro autor que ele cita também, que é o Booker T. Washington. Esses dois livros têm em português, vou deixar aqui na descrição para vocês poderem ver. E a gente, logo no início, lê esses dois autores sendo citados, e a gente já entende qual vai ser a linha de pensamento do autor aqui, do Ellison. Tanto um quanto o outro, né, eram autores do final do século XIX e início do século XX, que escreveram sobre a condição do negro nos Estados Unidos. O Booker T. Washington era um professor universitário, ele fundou inclusive uma universidade no sul dos Estados Unidos, e para ele a educação era a única saída que o negro norte-americano tinha desse círculo vicioso de racismo, pobreza, né, e falta de oportunidade. O Du Bois também pensava assim, o Du Bois também pensava assim, mas ele acrescentava a cultura negra, né? Ele achava que o negro, diferentemente do Washington, que achava que deveria haver essa interação cada vez maior entre o branco e o negro nos Estados Unidos, o Du Bois achava que a cultura negra deveria ser cultuada, deveria ser enaltecida, né? E deveria de alguma maneira estar separada, dar em paralelo, né, à cultura branca. Mais ou menos isso, não é só isso, mas vocês lendo o livro, vocês vão entender qual é a linha de pensamento do autor e do personagem aqui, né, quando vocês lerem. Eu não vou falar para vocês não, vai ser uma surpresa, tá? Esse livro aqui me impressionou por alguns motivos, né? Um deles foi o texto em si, a linguagem, né? A linguagem do escritor muitas vezes é poética, ela beira a poesia. Outras vezes ela é crua, direta, né? Outras vezes ela é evasiva, né? Mas eu vou dar aqui um exemplo para vocês, que logo na abertura do prólogo, em que o personagem está falando dele mesmo, tá? Eu vou fazer, obviamente, uma tradução livre, vocês me perdoem aí se ficar meio truncado. Eu sou um homem invisível. Não, eu não sou um fantasma daqueles que assombram o Edgar Allan Poe, nem um ectoplasma como aqueles dos filmes de Hollywood. Eu sou uma pessoa de substância, de carne e osso, de fibras e líquidos. Eu posso até dizer que possuo uma mente. Eu sou invisível, entendam, simplesmente porque as pessoas recusam a me ver. Como aqueles corpos sem cabeça que às vezes a gente vê nos shows circenses, é como se eu estivesse cercado de espelhos, aqueles espelhos que distorcem as imagens. Quando eles se aproximam de mim, a única coisa que vem é o meu entorno, a si mesmos ou projeções da sua imaginação. Na verdade, eles veem tudo e todos, exceto eu. É bonito, né? Eu achei muito bonita essa introdução e assim é todo o texto dele. E são passagens, gente, bastante interessantes. Vocês veem que eu marquei muita coisa aqui. Tem passagens, tem diálogos muito profundos, né? Como aquele em que ele está conversando com o pai dele. Na verdade, o pai está fazendo um monólogo, né? Nem um diálogo. Dizendo o que ele espera desse jovem,
né? E o que está acontecendo? Qual é o sentimento dele com aquilo que está acontecendo? Que eu falei que não vou contar, né? Em dizer que o que ele esperava, né, é que ele, como ele não conseguiu sair deste círculo vicioso, né, que eu descrevi para vocês aí no início, o filho conseguisse fazer isso. E o que é que o filho está fazendo com essa oportunidade que ele conseguiu, né? E o que é que o pai está sentindo nesse momento. São passagens muito bonitas, tá, gente? Além disso, eu não posso falar para vocês que esse aqui é um livro de fácil leitura. Eu vou sentar, assistir televisão e ao mesmo tempo vou ler o livro. Não é bem assim. Porque o autor aqui tem uma escrita, eu diria, no mínimo, muito provocativa, né? Eu comecei a ler o livro e comecei a estranhar um pouco as coisas que estavam acontecendo ali, o estilo mesmo literário dele. E aí eu fiz uma coisa que normalmente eu não faço, que é procurar um auxílio externo, procurar alguma crítica a respeito do livro que me desse uma luz. E nesse caso foi muito bom, porque os críticos costumam situar esse livro aqui no tempo e no espaço, obviamente, mas também dentro de um estilo musical, que seria o jazz improvisado. Eu, inclusive, já falei disso aqui no canal. Eu tenho um vídeo falando de jazz, né, e obviamente, de um livro que eu li que me suscitou esse tema, né. Eu vou deixar aqui passando nos cards e na descrição para vocês poderem ver. E esse livro aqui realmente é isso. Depois que eu entendi, ficou muito gostoso e muito interessante de ler, gente, porque o que é o jazz improvisado, né? É aquela musiquinha, tal, aquela coisa assim, em que tá aquela banda, geralmente é um trio, e de repente eles param de tocar, e aí vem um dos músicos, né, e começa a fazer um improviso em cima daquele tema que eles estavam tocando. E aí ele fica alguns minutos fazendo aquele improviso, né? Quem não gosta vai falar, nossa, gente, que coisa distorcida, mais esquisita. Mas para quem gosta, né, entende que ele está ali mostrando todo o virtuosismo dele. E de repente ele para e a banda, né, o trio, retoma a música de onde eles pararam, como se nada tivesse acontecido. E isso acontece exatamente aqui nesse livro, gente. Ele faz isso várias vezes. Ele está contando a história, de repente tem uma parada assim brusca, né? Começa a acontecer algumas coisas, e aí, de repente, ele retoma do ponto onde ele parou. Você fala, nossa, o que foi que aconteceu aqui? Então, assim, ninguém falou que ia ser fácil. Eu falei para vocês que esse livro aqui é, no mínimo, genial. Outra coisa que ele faz também aqui no livro é criar personagens extremos, né? Então, isso me lembrou muito os tipos ideais weberianos. Eu também já falei disso aqui no canal, mas não me lembro onde. Que são aqueles parâmetros que são abstrações teóricas, né, que ajudam a explicar a realidade. E esses tipos ideais não existem, né? Então, eles são extremos, eles têm tudo o que aquela definição pode conter. Então, eles não existem, tá? E é o caso aqui do livro. Você vai encontrar alguns personagens que são tipos ideais, né? Eles são extremos. Quando ele vai falar, por exemplo, do diretor da faculdade onde ele estudava, aquele é um tipo extremo, um tipo ideal, não existe aquela pessoa. Mas ele usa aquilo para poder explicar para você aquele segmento da sociedade, aquele tipo de pessoa que faz aquele tipo de coisa. Um outro momento em que ele também emprega, né, e usa, né, esse tipo de personagem extremo, né, esses tipos ideais, é quando ele vai falar das ideologias, quando ele vai falar da religião. Então, ele fala de comunismo, anarquismo, né, fala das religiões que tinham ali no Harlem, né, dos pregadores, né, como eram esses pregadores, o que acontecia com eles. Então, quando ele vai falar dessas coisas, ele usa esses tipos, esses personagens extremos, né? E as consequências da existência desses personagens para a sociedade e para ele também, né? Até chegar à abertura aqui do livro, que é quando ele se torna invisível. Gente, é um livro muito bom. Eu espero ter estimulado vocês a conhecer esse livro aqui. Se vocês não têm esse livro, já sabem, vão ali na descrição, vocês vão encontrar o link
Comprem, leiam, peçam emprestado, vão na biblioteca, baixem o e-book, leiam esse livro aqui, esse que é o mais importante, tá? Homem Invisível, do Ralph Ellison. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deem um joinha. E é isso. Uma excelente semana para vocês.